pessoal, meu nome é Bruno Colares e hoje a gente vai estar trazendo aqui mais um vídeo do Fatos Reais pra você. E hoje eu tô mostrando aqui a vocês, eu trouxe esse vídeo do Titanic, o barco que afundou muito grande, era um navio muito grande, um cruzeiro muito grande que tinha. Ele afundou após ter colidido com uma rocha de pedra de gelo nos mares que ele estava no oceano. Vou mostrar a vocês como isso aconteceu. Então logo de costume já vai deixando aí ó, o seu like, é muito importante, muito mais importante ainda ter você aqui como inscrito. Tá vendo esse nomezinho aí embaixo aqui vermelho? Ó, já clica nele para ter você como meu inscrito e será um prazer ter você aqui no Fatos Reais como nossos inscritos. Então já compartilha aí com seus amigos também para esse vídeo chegar até eles e vamos lá olhar o que aconteceu, qual é os 5 mistérios que tem no navio Titanic, que não foi revelado, mas agora foi, dos muitos pesquisadores, muitos estudiosos que ficam no fundo do mar pesquisando, olhando, para estudar, para ver o que pode trazer pra gente também saber. Então vamos lá, puxa a vinheta, vamos olhar o navio que foi afundado. Por mais de um século, a trágica história do Titanic conquistou a imaginação do mundo. Entretanto, há muitos detalhes cruciais da assombrosa noite de 14 de abril de 1912 que permaneceram relativamente desconhecidos. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal, deixou seu joinha? Agora confira comigo 5 mistérios inexplicáveis sobre o Titanic. Falha no teste de navegação. Edward John Smith, o capitão do Titanic, foi o principal alvo de incontáveis mitos desde a fatídica noite em que desceu com seu navio. Muitos até acreditam que ele salvou pessoalmente a vida de uma criança antes de desaparecer no Atlântico. No entanto, também foi alegado que este quadro heróico não é completamente verídico. O capitão foi responsável por ignorar diversos avisos de gelo e por consequência da desobediência, não conseguiu estabilizar o navio a uma velocidade razoável. Ele também permitiu que os botes salva-vidas deixassem o navio meio vazio. O primeiro barco a partir tinha apenas 27 passageiros em 65 assentos. Smith também não emitiu uma ordem clara de abandono do navio, o que levou muitos passageiros a não perceberem a gravidade da situação em que se encontravam. Em 2012, foi revelado que Smith tinha realmente falhado nos exames de navegação. A trágica previsão de William Stead. Em 1886, o lendário jornalista William Stead escreveu uma história fictícia sobre um navio de correio atlântico afundando depois de uma colisão, com a maioria dos passageiros se afogando devido à falta de botes salva-vidas. Stead pretendia que a história chamasse atenção para a manutenção náutica desatenta, que geralmente não exigiam que os navios transportassem botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Stead retornou ao tema em 1892 e somente 2 décadas depois, Stead perdeu sua própria vida como passageiro do Titanic. O transatlântico só transportava 20 botes salva-vidas, o suficiente para menos da metade dos passageiros a bordo. Erros e teorias. Todos nós sabemos que o iceberg causou o colapso do Titanic, mas ao longo dos anos tem tido uma série de tentativas para descobrir por que o navio atingiu o iceberg em primeiro lugar. Imediatamente após o desastre, as investigações na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos concluíram que o navio estava viajando com alta velocidade. Em uma velocidade mais lenta, o dano teria diminuído, ou poderia até ter sido possível evitar o iceberg por completo. Assim, o impacto abriu 6 compartimentos do navio, 2 a mais do que poderiam ser inundados enquanto o mantinham flutuando. Em 2010, a autora Lois Patton, a neta do segundo oficial Charles Lightoller, sugeriu que o navio poderia ter evitado uma colisão inteiramente se o timoneiro Robert Hitchens não tivesse entrado em pânico e virado na direção errada. Enquanto isso,
dois astrônomos da Universidade Estadual do Texas especularam que uma rara superlua pode ter sido a culpa por colocar o iceberg em movimento. Uma superlua ocorre quando a Lua atinge seu ponto mais próximo da Terra ao mesmo tempo que a Lua cheia. 4 de janeiro de 1912 foi um exemplo verdadeiramente notável. A Lua chegou mais perto da Terra do que em qualquer ponto nos últimos 1400 anos. E isto aconteceu apenas no dia que a Terra chegou mais próximo que o Sol. Como se isso não bastasse, a Lua e o Sol também estavam alinhados, causando uma maré extraordinariamente forte. Esses incríveis eventos astronômicos poderiam ter colocado o desastre do Titanic em movimento, como uma maré extrema, colocando um grande número de icebergs no caminho do transatlântico. Chamas em toda a viagem. Pouco antes de sua fatídica viagem inaugural, segundo o sobrevivente Stoker Gilley, um incêndio começou nos bunkers de carvão do Titanic. Conforme revelado durante o inquérito britânico sobre o desastre, as chamas ainda estavam em fúria quando o navio partiu para Nova York, criando uma situação perigosa para passageiros a bordo. Já outros membros da tripulação alegaram que o fogo havia sido extinto no dia anterior ao navio atingir o iceberg. De qualquer maneira, o Titanic estava em chamas por quase toda a viagem. Isso não foi necessariamente desastroso, já que os bunkers de aço foram projetados para conter incêndios de carvão, mas aumentou o risco da viagem, e o diretor administrativo da empresa responsável pela fabricação do navio, Bruce Ismay, alegou que o proprietário do navio, J.P. Morgan, forçou a tripulação a navegar a toda velocidade para chegar a Nova York e descarregar todos os passageiros antes do inevitável. Explosões ocorreram e o próprio Morgan, que estava programando para navegar no Titanic, mudou de ideia e se retirou no último minuto. Ilusões de ópticas. Vários sinais de socorro foram enviados do Titanic quando ela estava afundando. Um navio próximo, o Californiano, aparentemente os ignorou, mesmo quando vários foguetes iluminavam o céu noturno. O capitão do Californiano, na verdade, perdeu o emprego devido ao escândalo, pois alguns especularam que ele havia intencionalmente ignorado os foguetes. No entanto, a pesquisa em andamento sobre o desastre do Titanic apresentou uma explicação mais plausível à refração da luz. Na noite do desastre, o Titanic navegava por uma área de inversão térmica, onde camadas de ar frio ficavam abaixo de uma área de ar mais quente. A inversão térmica faz com que a luz refrate de forma anormal, o que pode criar miragem. Segundo o historiador Tim Maltin, vários navios na área registraram uma série de miragens na noite em que o Titanic afundou. Maltin está convencido de que as condições favoreciam a refração anormal da luz e que isso poderia explicar por que os mirantes perderam completamente o iceberg até que fosse tarde demais. Uma miragem semelhante também teria impedido a tripulação do Californiano de identificar corretamente os sinais de perigo do Titanic. Legal, não? A história do Titanic. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, já se inscreve no canal, como antes eu falei já pra vocês. E bom, pessoal, deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse vídeo, se é muito interessante pra você. Pra mim foi muito interessante também eu ter assistido, ter visto esse vídeo, ter estudado também mais sobre o Titanic, que eu não sabia muito bem o que era, o que aconteceu com o Titanic, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado a todos pela sua audiência, por você ter assistido aqui o nosso vídeo. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma ótima semana pra vocês, um ótimo final de semana pra vocês também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.